Capítulo 11 de O Ateneu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Ateneu, de Raul Pompeia. Capítulo 11. O Dr. Cláudio encetou uma série de preleções aos sábados, à imitação das que fazia às quintas Aristarco, sobre lugares comuns de moralidade. Filosofia, ciência, literatura, economia política, pedagogia, biografia, até mesmo política e higiene, tudo era assunto. Interessantíssimas, sem pesadas minuciosidades. Depois da astronomia do diretor, nenhuma curiosidade me valera tão bons minutos de atenção. Narrava-nos a vida, as festas plutonianas do movimento, da ignição, a gênese das rochas, fecundidade infernal do incêndio primitivo, do granito, do pórfiro, primogênitos do fogo, o grande sono milenário dos sedimentos, perturbado de convulsões titânicas. Falava da antracita e da hulha, o luto feito pedra, lembrança trágica de muitas eras orgulhosas do planeta, monumento da pré-história das árvores, negro, que a indústria dos homens devasta. Descrevia a escadaria dos terrenos, onde existe a pegada impressa do gênio das metamorfoses, subindo, desde a vegetação florestal dos fetos até o homem quaternário. Falava-nos de Cuvier e da procissão dos monstros ressurgidos, caminho dos museus, o megatério potente, tardo, balançando as passadas, sujo, descamando saibro, e as concreções secas do lobo diluviano, solene, cônscio da carga de séculos que transporta. Vinha depois a aluvião moderna das zonas formadas, o solo fecundo, lavradio. E o mestre passava a descrever a vida na umidade, na semente, a evolução da floresta, o gozo universal da clorofila na luz. Falava-nos do cerne, o generoso madeiro, o tronco que sangra em Dante, que sustenta nos mares o comércio, Netuno inglês do tridente de ouro. Falava-nos da poesia ignorada da vegetação marinha nos abismos e da giesta, isolada nas altas neves, flor do ermo, a degradada eterna do inacessível. Depois, a história dos brutos, os grandes bramidos de macho nas regiões virgens, os dramas do egoísmo na selva, do egoísmo rude da força que pode, cego, formidável, sagrado como a fatalidade. E corria inteira a série das classificações, mostrando a vida no infinitésimo, a microbia invisível, onipotência do número, sociedade inconsciente da mônada, solidária para a morte e para as reconstruções imperecíveis da terra. O homem, finalmente, ventre, coração e cérebro, política, poemas, critério. A alma, universo de universo, imagem de Deus, refletor imenso, antropocêntrico, do dia, das cores, que o sol inflama, que o sol não sente. Falava uma vez sobre educação. Discutiu a questão do internato. Divergia do parecer vulgar que o condena. É uma organização imperfeita, aprendizagem de corrupção, ocasião de contato com indivíduos de toda origem? O mestre é a tirania, a injustiça, o terror? O merecimento não tem cotação? Cobrejam as linhas sinuosas da indignidade? Aprova-se a espionagem, a adulação, a humilhação? Campeia a intriga, a maledicência, a calúnia? Oprimem os prediletos do favoritismo? Oprimem os maiores, os mais fortes? Abundam as seduções perversas? Triunfam as audácias dos nulos? A reclusão exacerba as tendências ingênitas? Tanto melhor. É a escola da sociedade.
ilustrar o espírito é pouco. Temperar o caráter é tudo. É preciso que chegue um dia a desilusão do carinho doméstico, toda a vantagem em que se realize o mais cedo. A educação não faz almas, exercita-as. E o exercício moral não vem das belas palavras de virtude, mas do atrito com as circunstâncias. A energia para afrontá-las é a herança de sangue dos capazes da moralidade, felizes na loteria do destino. Os deserdados abatem-se. Ensaiados no microcosmo do internato, não há mais surpresas no grande mundo lá fora, onde se vão sofrer todas as convivências, respirar todos os ambientes, onde a razão da maior força é a dialética geral, e nos envolvem as evoluções de tudo que rasteja e tudo que morde, porque a perfídia terra a terra é um dos processos mais eficazes da vulgaridade vencedora, onde o aviltamento é quase sempre a condição do êxito, como se houvesse ascensões para baixo, onde o poder é uma redoma de chumbo sobre as aspirações altivas, onde a cidade é franca para as dissoluções babilônicas do instinto, onde o que é nulo flutua e aparece, como no mar as pérolas imersas são ignoradas e sobrenadam ao dia as algas mortas e a espuma. O internato é útil. A existência agita-se como a peneira do garimpeiro. O que vale mais e o que vale menos separam-se. Cada mocidade representa uma direção. Hão de vir os disfarces, as hipocrisias, as sugestões da habilidade, do esclarecimento intelectual. No fundo, a direção do caráter é invariável. A constância da bússola é uma. Temos todos um norte necessário. Cada um leva às costas o sobrescrito da sua fatalidade. O colégio não ilude. Os caracteres exibem-se em mostrador de franqueza absoluta. O que tem de ser, é já. E tanto mais exato que o encontro e a confusão das classes e das fortunas equipara tudo, suprimindo os enganos de aparato que tanto complicam os aspectos da vida interior, que no internato apagam-se no socialismo do regulamento. E não se diga que é um viveiro de maus germens, seminário nefasto de maus princípios, que hão de arborescer depois. Não é o internato que faz a sociedade, o internato a reflete. A corrupção que ali viceja vai de fora. Os caracteres que ali triunfam trazem ao entrar o passaporte do sucesso, como os que se perdem a marca da condenação. O externato é um meio-termo falso em matéria de educação moral. Nem a vida exterior impressiona, porque a família preserva, nem o colégio vive socialmente para instruir a observação, porque falta a convivência de mundo à parte, que só a reclusão do grande internato ocasiona. O internato, com a soma dos defeitos possíveis, é o ensino prático da virtude, a aprendizagem do ferreiro à forja, a habilitação do lutador na luta. Os débeis sacrificam-se, não prevalecem. Os ginásios são para os privilegiados da saúde. O reumatismo deve ser um péssimo acrobata. Erro grave combater o internato. Cumpre que se institua, que se desenvolva, que floresça e se multiplique a escola positiva do conflito social com os maus educadores e as companhias perigosas, na comunhão corruptora, no tédio de claustro, de inação, de cárcere. Cumpre que os generosos ardores da alma primitiva e ingênua se disciplinem na desilusão crua e prematura, que nunca é cedo para sentir que o futuro importa em mais que flanar facilmente, mãos às costas, fronte às nuvens, através das praças desimpedidas da República de Platão. Durante a conferência,
pensei no Franco. Cada uma das opiniões do professor eu aplicava onerosamente ao pobre eleito da desdita, pagando por trimestre o seu abandono naquela casa, aluguel do desprezo. Lembrava-me do desembargador em Mato Grosso, e da carta que eu lera, e da irmã raptada, da vingança extravagante dos cacos, da timidez baixa das maneiras, da concentração muda de ódios, dos movimentos incompletos de revolta, da submissão final de escorraçado que se resigna. Tive pena. Depois da conferência, fui visitá-lo. Estava de cama no salão verde, à direita, perto das janelas. Andava adoentado desde a última vez que fora à prisão. Embaixo da casa. Fazia-se entrada pelo saguão cimentado dos lavatórios. Sentia-se uma impressão de escuro absoluto. Para os lados, à distância, brilhavam vivamente, como olhos brancos, alguns respiradouros gradeados daquela espécie de imensa adega. O chão era de terra batida, mal enxuta. Impressionava logo um cheiro úmido de cogumelos pisados. Com a meia claridade dos respiradouros, habituando-se à vista, distinguia-se no meio uma espécie de gaiola ou capoeira de travessões fortes de pinho. Dentro da gaiola, um banco e uma tábua pregada por mesa. Sobre a mesa, um tinteiro de barro. Era a cafua. Engaiolava-se o condenado na amável companhia dos remorsos e da execração. Ainda em cima, uma tarefa de páginas, para a qual o mais difícil era arranjar luz bastante. De espaço a espaço, galopava um rato no invisível. Às vezes, vinham subir às pernas do condenado os animaizinhos repugnantes dos lugares lôbregos. À soltura, surgia o preso pálido como um redivivo, espantado do ar claro como de uma coisa incrível. Alguns achavam meio de voltar verdadeiramente abatidos. Franco saiu doente. Alguns colegas mostravam interesse por ele. Franco respondia com aspereza. Não tinha nada. Eram todos culpados. Havia de adoecer gravemente, para que tivessem remorsos, eles mesmos, o Silvino, Aristarco, todos os seus algozes. Raciocinava como as vítimas da antiga escola, que se deixavam morrer fiadas no espectro, e ocultou que sofria. Devorou-o por semanas uma febre ligeira, mas impertinente. Expunha-se à soalheira, ao sereno, de propósito. Um dia não pôde levantar-se. Dorzinha de cabeça, explicava. Vinham-lhe náuseas, ele corria à janela. Embaixo havia um pé de magnólias, copado como um bosque. Ele, no intervalo dos arrancos, entretinha-se em aprumar o fio visguento do vômito contra as amplas flores alvas. Encontrei-o mal. Com a cabeça afundada no travesseiro, sumido sob a porção de cobertores que os vizinhos haviam cedido, afetava o descuido infantil na fisionomia, a indiferença horripilante, suprema, dos que não vão longe. Fiquei surpreendido e aterrado. O médico, a chamado de Aristarco, viera 2 vezes. Condenou a idéia de remover-se o doente, recomendou cuidado com as vidraças, diagnosticou uma febre qualquer, redigindo o récipe, partindo, ambas as vezes, com a descrição hermética que faz a importância da classe. Perguntei ao Franco como passava. Ele agitou devagar as pálpebras e sorriu-se. Nunca lhe conheci tão belo sorriso, sorriso de criança à morte. 8 da noite. O gás atenuado produzia eflúvios contristadores de claridade. Retirei-me sem aprofundar a vista pelos outros dormitórios, em cujas vidraças espelhantes devia passar sucessivamente a minha sombra. Procurei o diretor e comuniquei-lhe os meus terrores. No dia seguinte,
um domingo alegre. Franco estava morto. O correspondente compareceu em pessoa para as indispensáveis providências. Transferiu-se o corpo para a capela, onde se erigiu a essa. Aristarco chorou, mas o saimento foi modesto. Não convinha ao colégio o aparato de um grande enterro, pregão talvez de insalubridade. Eu nada vi. Quando subi ao salão verde novamente, estava tudo acabado. Alguns rapazes revolviam curiosos na gaveta do Franco o espólio da morte: uma escova de dentes esfiapada, tingida do carmim de um pó chinês, uma velha correia sem fivela, uma fotografia gorda de mulher despindo os seios, cartas à toa e um maço considerável de boas notas, arranjadas ninguém sabe como, com assinaturas falsas de professores e o nome de Franco, fraude de sucesso com que o pobre pretendia maravilhar o magistrado de Cuiabá. Desmanchando-se a cama, caiu dos lençóis um cartão, uma gravura: Santa Rosália, a minha padroeira desaparecida. Morrera talvez beijando-a, o pária. Pouco depois, o Ateneu em festa. Preparava-se a solenidade da distribuição bienal dos prêmios. As benemerências andavam famintas de coroas. Suspenderam-se as aulas. Era preciso começar o preparativo com grande anterioridade, porque se projetava coisa nunca vista. Alguns discípulos tinham prevenido ao diretor, guardavam-lhe uma surpresa: a oferta de um busto de bronze. Aristarco predispunha-se para a surpresa com todas as veras da alma. Um busto! Era a remuneração que chegava dos impagáveis esforços, a sonhada estátua. Vinha-lhe aos pedaços. Começavam pela cabeça, mais tarde oferecer-lhe-iam o abdômen, bela pança metálica e magnífico umbigo de bonzo gordo, saliente como um murro. Depois, o prolongamento do corpo, aos roletes, gradualmente. Ah, quando lhe oferecessem as botas! Depois não seria preciso mais. O pedestal ele mesmo oferecer-se-ia para adiantar. E parafusaria, acumuladas, as peças do seu orgulho, a pilha dos seus anelos, a estátua, surgida aos poucos da sinceridade vagarosa das oblações, como dificilmente a glória do escrutínio demorado dos tempos. Devia ser uma solenidade sem memória nos fastos da pedagogia triunfante, um obelisco de despesas, de luxo, de esplendor, a cuja ponta, como a erupção de uma cratera, saltasse a surpresa, galardão das altas qualidades e pirraça suprema à concorrência dos rivais. Não havia sala no Ateneu que comportasse tão vasta festividade, nem o próprio lugar dos recreios abrigados. Resolveu-se cobrir de lona o pátio central, sobre grandes mastros plantados convenientemente. Uma barraca incalculável, a maior barraca que a imaginação humana tem concebido, que abrangesse na sombra 4.000 pessoas, com o pano emprestado aos toldos ao velame de uma esquadra. Embaixo, as arquibancadas, reservando-se no meio espaçosa arena para a exibição dos laureados. Por intermédio do ajudante-general da armada, que tinha 2 filhos no estabelecimento, podia-se comodamente obter a lona. Durante alguns dias chegaram ao Ateneu cargas imensas de pano. Espichavam-se os rolos no pátio ao longo das paredes. Apareceram em seguida as madeiras e os carpinteiros, um povo de carpinteiros. Em meio dos operários iam e vinham os estudantes, ajudando, atrapalhando, às carreiras, aos saltos, aos gritos, pressentindo a felicidade do dia solene. Aristarco aprovava o tumulto. Queria vê-los alegres. A morte do Franco produzira uma penumbra de pânico. Alguns rapazes tinham ido para casa, receosos da febre.
o alvoroço dos preparativos reanimava o Ateneu. Em poucos dias atravancou-se o pátio de postes e travessões, tábuas e pés de serra, como um desmedido estaleiro. Os martelos batiam por todos os cantos, com a crepitação contínua dos tiroteios. Desaparecia a terra sob a poeira dos paus cortados. Aristarco fiscalizava o serviço como mestre de obras, rondando calado, sério, sorvendo satisfeito as emanações da serragem fresca, cheiro de oficina, cheiro do trabalho, ouvindo atritar os serrotes com um rumor de fábrica que lembrava os haustos de ofego do vapor ao vaivém poderoso dos êmbolos. Havia um prazer especial naquilo, crescer do chão em 3 dias por honra sua a floresta das vigas e barrotes ao esforço de tantos homens ativos e azafamados, contarem as tábuas sob os malhos, desdobrando-se escadas e bancadas como um desafio às exaltações, e prejulgar do efeito total quando tudo fosse belbutina e paninho e o concurso da população invadisse e assomasse de um terremoto de aclamações o busto altaneiro e luzente. Certo não foi tão nobre o orgulho daqueles monarcas das pirâmides, idiotas macabros e colossais, arquitetos inúteis de sepulcros. Partiram os carpinteiros, apresentaram-se os armadores, estenderam-se sobre o vigamento os toldos, as velas, como um céu de lona. As janelas do pátio abriam-se para o anfiteatro como tribunas. Os armadores comprometeram em sanefas todo o pundonor do talento, tudo o que pode produzir de aparatoso o bem combinado das cores vivas e os apanhados de caça flutuante e os lambrequins pintados de coreto e as colunatas de papelão, tudo o que pode a concordância assombrosa da cenografia e da ripa armou-se no pátio profusamente. Na arena central expandia-se um tapete pardo de flores claras. Em parte da arquibancada, convenientemente disposta, alinhavam-se cadeiras. Os estudantes e os assistentes somenos sentar-se-iam na tábua dura. As abertas de construção, que não podiam ficar assim em osso, foram empanadas de veludo com frisos de galão, vermelho e ouro. Acima dos assentos havia uma linha de balaústres espiralados de fitas, em cada balaústre um escudo com o nome de um pedagogo célebre. Por delicadeza, incluíram o nome de Aristarco várias vezes. Aristarco não reparou. Um dos lados do tapete ondeava-se em 4 degraus para um longo estrado fronteiro à entrada do anfiteatro, apoiado à parede da sala geral de estudo. Erguia-se ali um trono sob um dossel para a princesa regente. De vez em quando Aristarco, cansado de tanto mover-se, subia ao trono, sentava-se. Fazia-lhe bem o dossel por cima e dava regras aos armadores de lá, como um soberano precavido, ditando o esplendor da coroação. Os iniciadores da subscrição do busto haviam concluído a tarefa. Eram 2, o Clímaco, aluno gratuito, e o professor de desenho. Clímaco, moço de espírito prático, não levou muito a ruminar uma feliz idéia. E se oferecêssemos um busto ao nosso diretor? Lembrou-se, a princípio, de congregar os gratuitos, mas repeliu imediatamente a lembrança, por inexequível. A gratidão podia-se subscrever por todos, saía mais barato. Entrou em campo. Os primeiros assaltados pelo convite ficaram frios. Diabo! Não estavam dispostos, assim, a ser gratos de uma hora para outra. Consultasse os colegas, que se a idéia pegasse, não teriam dúvida. Alguns mais acanhados assinaram logo. Alguns ainda, dos pequenos, assinaram sem saber claramente o que significava a coisa. Em poucos minutos, a existência da subscrição estava no domínio público.
começou a pressão irresistível de fato. Que miséria! Hesitar por 10.000 réis! Quem teria coragem de furtar-se ao testemunho público de agradecimento que a oferta do busto significava? Era uma desfeita ao diretor. Os primeiros signatários encarniçavam-se com despeito em coagir os outros, como se não quisessem ser os únicos sangrados. Já não era preciso esforço do iniciador. A idéia ganhava terreno por si. Em 2 dias inteirava-se a subscrição. Muitos pagavam à vista. Os que não tinham dinheiro iam tirar ao escritório, e o guarda-livros, em segredo, debitava o valor, despesas diversas, na conta do trimestre. Diante da facilidade de obter o dinheiro, Clímaco resolveu sensatamente dispensar do rateio os gratuitos. Aderiam com a intenção sincera, razoável. Quando principiaram os preparativos da solenidade, já o busto, obra de zeloso artista, estava fundido. No dia 13 de novembro, às 9 horas, começou a afluência. O anfiteatro do pátio estava fechado ainda. Os convidados que apareciam, depois de cumprimentar o diretor, espalhavam-se a passear em grupos pelo jardim, ou percorriam as salas do estabelecimento, examinando os aparelhos escolares, as cartas de parede, as máximas sábias, meditando a seriedade do ensino naquela casa. A afluência aumentou. Os convites tinham sido distribuídos largamente pela cidade. Às 11 horas, era difícil circular no Ateneu. A festa principiava às 2. Ao meio-dia, franqueou-se o anfiteatro. Foi como se houvera aberto o seio de Abraão. A última demão dos armadores fora digna do primeiro esforço. Cruzavam-se, fazendo volta às arquibancadas, no alto, em bambinela, em faixas entrelaçadas, balançantes, o cor-de-rosa dos sorrisos infantis com uma tira alaranjada do arrebol. Imediatamente depois, uma zona de vivo escarlate, ferindo sangue às veias do mais subido júbilo. Aprumavam-se as colunatas dos escudos. Debaixo dos escudos, 8 soberbos degraus da arquibancada, veludo e galões. Perto do trono, elevava-se um palanque para o corpo docente. Ao lado oposto, simetricamente, outro palanque para a banda de música e para os cantores. Não se via mais o teto de lona. Alças enormes de ramaria e flores enredavam-se ao alto, em graciosa desordem, flácidas, pendentes, como um dilúvio de primavera a desprender-se. Entre o verdor carregado dos festões do teto e o tapete pardo, vagava a serenidade obscura das catedrais e das florestas, neblina penetrante de recolhimento. As pessoas que entravam guardavam silêncio. O pouco que se ouvia de vozes era baixinho, cochichos de missa, surdina aveludada, amortecida, como se estivesse falando o tapete. A cornija de sanefas vibrava em desconcerto com a melancolia religiosa do recinto. Algumas nesgas da lona sobre a folhagem contrastavam ainda mais, abrindo-se à irrupção do dia. Os alunos entravam fardados, subiam, abancavam-se à esquerda, fazendo tremer o edifício todo de carpintaria. Aristarco veio ficar à porta. Imenso reposteiro, rubro, de grandes borlas, desviava-se acima dele como para mostrá-lo. Calças pretas, casaca, peito blindado de condecorações, uma fita de dignitário ao pescoço que o enforcava de nobreza. Mirando. A suprema correção, a envergadura imponente do talhe, a majestade dominadora da presença, fundia-se tudo numa mesma umbigada de empáfia. Os rapazes olhavam com o prazer do soldado que se orgulha do comandante. O mestre invejável, desempenado, brilhante para a festa, como se houvesse engolido um armador. Ao redor de Aristarco, ajudantes de ordens,
apressavam-se os membros de uma comissão de recepção, composta de professores de bela presença e alunos em condições semelhantes. Realizavam com o diretor um cerimonial interessante de hospitalidade. Na entrada do anfiteatro comprimia-se a multidão dos convidados. Aristarco e os ajudantes espiavam, farejavam, descobriam os pais, as famílias dos de mais elevada posição social, pescavam para o ingresso, preterindo os mais próximos. Os escolhidos eram levados para as arquibancadas de cadeiras. Se encontravam nos lugares especiais quem para lá não houvessem conduzido, convidavam delicadamente a levantar-se, que a família do visconde de 3 estrelas não podia ir para as tábuas nuas. Este rigor de etiqueta fazia suar a comissão, embaraçada na massa da concorrência. Aristarco aproveitava também para desforrar-se dos pagadores morosos da escrituração. Afinal, deu na vista a pescaria dos seletos. Houve murmúrios, estremecimento de surda revolta. Os convites eram todos iguais, e a pretexto de haver crescido a multidão, foram-se muito esgueirando, sem mais ver diretor nem comissionados de cortesia. O anfiteatro encheu-se tumultuariamente. A princesa sereníssima, com o augusto esposo, chegou pontual às 2 horas, acedendo ao convite que recebera primeiro que ninguém. Às 2:03 subia à tribuna Aristarco. Não preciso dizer que a caranguejola sofrera mais uma das grandes comoções da malfadada existência. Ali estava, paciente e quadrada, no exercício efetivo de porta retórica. Ficava à direita do sólio da princesa e diante do orfeão. Aristarco inclinou-se ligeiramente para a graciosa senhora. Passou um olhar sobre o anfiteatro. Não pôde dizer palavra. Pela primeira vez na vida, sentiu-se mal diante de um auditório. A massa de ouvintes apertava-se curiosa na linha das bancadas em curva de ferradura. A cor preta das casacas e paletós generalizava-se no espaço como uma escuridão desnorteadora. Amedrontava-o o semicírculo negro, enorme. A impressão simultânea do público impedia-lhe reconhecer uma fisionomia amiga que o animasse. Mas urgia improvisar alguma coisa antes da eloqüência rabiscada que trazia em tiras de papel. Quando o olhar foi ter a um objeto que o chamou à consciência de si mesmo. Diante da tribuna erigia-se uma peanha de madeira lustrosa. Sobre a peanha, uma forma indeterminada, misteriosamente envolta numa capa de lã verde. A surpresa! Era ele que ali estava, encapado na expectativa da oportunidade. Ele, bronze impertérrito, sua efígie, seu estímulo, seu exemplo. Mais ele até do que ele próprio, a tremer, porque bronze era a verdade do seu caráter, que um momento absurdo de fraqueza desfigurava e subtraía. Lembrou-se de que o vasto barracão, as alças de flores, o vigamento, a belbutina, a arquitetura dos palanques, os galões alfinetados, todas as sanefas de paninho, o olhar dos discípulos, a presença da população, o busto na capa verde, tudo era o seu triunfo por seu triunfo, e o embaraço desvaneceu-se. A inspiração ferveu-lhe de engulho à goela, vibrou-lhe elétrica na língua. E ele falou. Falou como nunca. Esqueceu o calhamaço sobressalente que trouxera. Improvisou como Demóstenes, inundou a arena, os degraus do trono, as ordens todas da arquibancada até a 8ª, com o mais espantoso chorrilho de facúndia que se tem feito correr na terra. O assunto conjetura-se. Agradecimentos, o elogio de seus penares de apóstolo.
abria a casaca e mostrava. Debaixo das comendas tinha as cicatrizes. As setas que lhe varavam a alma não se podiam ver bem por causa do colete. Avaliava-se pela descrição. Devia ser horrível. Depois dos sofrimentos, os serviços. O educador é como a música do futuro, que se conhece em um dia para se compreender no outro. A posteridade é que havia de julgar. Quanto ao seu passado, nem falemos. Não olhava para trás por modéstia, para não virar monumento como a mulher de Ló. Com o Ateneu estava satisfeito. Uma sementeira razoável, não fazia rogar para florescer. Corações de terra roxa, onde as lições do bem pegavam vivo. Era cair a semente e a virtude instantânea espipocava. Uma maravilha aquela horta fecunda. Antes de maldizerem do hortelão, caluniadores e invejosos julgassem-lhe os repolhos, pesassem-lhe os nabos, as tronchudas couves, crespas, modestas, serviçais, as cândidas alfaces, as sensíveis cebolas de lágrima tão fácil quanto sincera, as instruídas batatas, as delicadas abóboras que todos vão plantar e ninguém planta, os alhos, tipos eternos, às vezes porros, da vivacidade bem aproveitada. Sem contar os arrepiados maxiches, nem as congestas berinjelas, nem os mastruços inomináveis, nem os agriões amargos, nem os espinafres insignificantes, nem o caruru, a bertalha, a trapoiraba dos banhos, que tem uma flor galante, mas que afinal é mato. Horta paradisíaca que se ufanava de cultivar. A distribuição dos prêmios mostraria. Podia concluir voltando à vaca fria do louvor em boca própria. Preferiu uma simples bomba qualquer de retórica, porque o mestrículo Venâncio ia também falar, e na qualidade de pajem por dedicação, disputava-lhe sempre uma ponta para carregar do manto de glórias. Seguiram-se algumas peças da banda do Ateneu e os hinos escolares. Na parte concertante, diziam que Aristarco mandara encartar um solo de zabumba para exibir o genro. Caçoadas. A premiação foi, como devia ser, exuberante. Aristarco leu um relatório do movimento literário nos 2 últimos anos. Lembrou o nome dos alunos de medalhas de ouro e prata desde a fundação da casa e convidou o secretário a evocar, por ordem de merecimento, os novos premiados. Extensa lista. A cada nome descia um aluno, branco de emoção, atrapalhando os passos, e transpunha a arena. À esquerda do trono estava uma longa mesa, a que se sentavam o excelentíssimo ministro do Império e vários figurões da instrução pública. Diante deles, a cavaleiro, encobrindo-os, erguia-se uma pirâmide verde de coroas de carvalho, papel e arame, e outros de coroas de ouro, idem, idem. Ouro para os de medalha, carvalho para o resto, em quantidade. No estrado, a pouca distância, rumas de livros luxuosamente encadernados. O premiado recebia 3, 2, 1 daqueles volumes, a medalha, a menção honrosa, um sermãozinho amável do ministro, e saía com tudo, zonzo. Em caminho, pelas costas, à traição, um inspetor enfiava-lhe um dos diademas de papel, até os olhos quando era grande demais, e pior ainda quando era pequeno, porque o mísero laureado tinha de o aguentar em equilíbrio até a bancada. O público batia palmas, talvez ao prêmio, talvez à sorte. Ribas, o mata-corcundinha, Nearco, o Saulo das distinções, e mais outro, alcançaram medalha de ouro. Rômulo, Malheiro, Clímaco, Sanches, Maurílio, Barreto, mais uns 15, medalha de prata. Eu, o Egbert, o Cruz da Doutrina, o açafroado Barbalho, o Almeidinha, o Negrão e numerosíssimos outros, a singela menção honrosa. Aos não contemplados ficava a compensação de desfazer raso na justiça distribuída. Na massa dos convidados,
diversas centenas de representantes da boa sociedade, havia pessoas verdadeiramente notáveis, titulares de sólida grandeza, argentários de mais sólidos títulos, vultos políticos de bela estampa e tradições sonoras, uns exibindo à fronte as neves pensativas do hibernal senado, outros a energia moça da câmara temporária, médicos celebrizados por façanhas cirúrgicas ou simplesmente pela vivissecção recíproca de mazelas em pleno logradouro público dos apedidos. Havia jornalistas, literatos, pintores, compositores. Entre as senhoras, acumuladas principalmente nas bancadas especiais, distinguiam-se perfis soberbos de rainha em toda a eflorescência da formosura que a claridade branda do lugar vaporizava idealmente. Havia ostentações de pedraria e vestuários que impressionavam. Havia juventudes de lábios e de olhar enervantes ou arrebatadores, morenas forçando magicamente o torpor da sesta sensual sob a carícia opressora de um pequenino pé vitorioso, louras convidando ao enlace de transporte à nuvem mais alto, ao retiro etéreo onde vivem amor as estrelas duplas. Nada disso era o grande atrativo, nada conseguia altear-se para nós um palmo na perspectiva geral da multidão. Nada disso era o grande atrativo, nada conseguia altear-se para nós um palmo na perspectiva geral da multidão. O nosso grande cuidado era o poeta. O poeta, murmurava o colégio, uns à procura, outros indicando. Era aquele, de pé, mão no quadril, vistosamente, no palanque do professorado, entornando para as duas bandas sobre as pessoas mais próximas uma profusão assombrosa de suíças. Dentre as suíças, como um gorjeio do bosque, saía um belo nariz alexandrino de 2 hemistíquios, artisticamente longo, disfarçando o cavalete da cesura, tal qual os da última moda no Parnaso. À raiz do poético apêndice brilhavam 2 olhos vivíssimos, redondos, de coruja como os de Minerva. Tão vivos ao fundo das órbitas cavas, que bem se percebia ali como deve brilhar o fundo na fisionomia da estrofe. O grande doutor Ícaro de Nascimento vinha ao Ateneu exclusivamente para declamar uma poesia famosa que havia algum tempo era o sucesso obrigado das festas escolares do Rio, O Mestre. Logo depois dos prêmios, teve a palavra. Durante meia hora houve uma coisa estranha, uma convulsão angustiosa de barbas no espaço. Crescente. Desapareceu o poeta, desapareceu o palanque, encheu-se o anfiteatro. Foi-se o trono com a alteza regente, a longa mesa com Aristarco e o excelentíssimo do império. Enovelaram-se as arquibancadas. Desapareceu tudo, numa expansão incalculável de suíças, jubileu de queixos. Ninguém mais se via, nada mais, no caos tormentoso de pelos, onde uma voz passava atroadora, carga tremenda de esquadrões pela noite espessa, calcando versos como patadas, esmagando, rompendo avante. Até que tornamos a ver o nariz. Acalmaram, pouco a pouco, as barbas. Recolheram-se, como uma inundação que se retira. Estava acabada a poesia. Ninguém percebeu palavra do berreiro, porém a impressão foi formidável. Depois de uma parte de concerto, que foi como descanso reparador, seguiu-se a oferta do busto. Teve a palavra o professor Venâncio. Aristarco, na grande mesa, sofreu o segundo abalo de terror daquela solenidade. Fez um esforço, preparou-se. É preciso às vezes tanta bravura para arrostar o encômio face a face como as agressões. A própria vaidade acovarda-se. Venâncio ia falar.
coragem. A oscilação do turíbulo pode fazer enjoo. Ele receava uma coisa que talvez seja a enxaqueca dos deuses, tonturas do muito incenso. Gostava do elogio, imensamente, mas o Venâncio era demais. E ali, diante daquele mundo... Não importa. Viva o heroísmo! Era conveniente postar-se em atitude severa bastante e olímpica para corresponder à glorificação do Venâncio. Pronto. O orador acumulou paciente todos os epítetos de engrandecimento, desde o raro metal da sinceridade até o cobre dúctil, cantante das adulações. Fundiu a mistura numa fogueira de calorosas ênfases e sobre a massa bateu como um ciclope, longamente, até acentuar a imagem monumental do diretor. Aristarco, depois do primeiro receio, esquecia-se na delícia de uma metamorfose. Venâncio era o seu escultor. A estátua não era mais uma aspiração. Batiam-na ali. Ele sentia metalizar-se a carne à medida que o Venâncio falava. Compreendia inversamente o prazer de transmutação da matéria bruta que a alma artística penetra e anima. Congelava-lhe os membros uma frialdade de ferro. A epiderme nas mãos, na face, via, adivinhava reflexos desconhecidos de polimento. Consolidavam-se as dobras das roupas em modelagem resistente e fixa. Sentia-se estranhamente maciço por dentro, como se houvera bebido gesso. Parava-lhe o sangue nas artérias comprimidas. Perdia a sensação da roupa. Empedernia-se, mineralizava-se todo. Não era um ser humano, era um corpo inorgânico, rochedo inerte, bloco metálico, escória de fundição, forma de bronze, vivendo a vida exterior das esculturas, sem consciência, sem individualidade, morto sobre a cadeira. Ó glória! Mas feito estátua. Coroemo-lo! Bradou de súbito Venâncio. Neste momento, o clímaco, estrategicamente postado, puxou com força um cordão. Da capa verde dilacerada emergiu a surpresa, o busto da oferta. Um pouco de sol rasteiro, passando a lona, vinha de encomenda estilhaçar-se contra o metal novo. Coroemo-lo! Repetia Venâncio, num vendaval de aclamações. E sacando da tribuna esplêndida coroa de louros, que ninguém vira, colocou-a sobre a figura. Aristarco caiu em si. Referia-se ao busto toda a oração encomiástica de Venâncio. Nada para ele das belas apóstrofes. Teve ciúmes. O gozo da metamorfose fora uma alucinação. O aclamado, o endeusado, era o busto. Ele continuava a ser o pobre Aristarco, mortal, de carne e osso. O próprio Venâncio, o fiel Venâncio, abandonava-o. E por causa daquilo, daquela coisa mesquinha sobre a peanha, aquele pedaço de Aristarco que nem ao menos era gente. Mal acabou de falar o professor, viu-se Aristarco levantar-se, atravessar freneticamente o espaço atapetado, arrancar a coroa de louros ao busto. Louvaram todos a magnanimidade da modéstia. Mas o dia acabou insípido para o diretor. Ruminava confusamente a tristeza daquela rivalidade nova, o bronze invencível. Por que não usam os grandes homens, em vez de poltronas, pedestais? Que vale a estátua, se não somos nós? A adoção do pedestal nas mobílias teria ao menos a vantagem de facilitar a provação da glória, de vez em quando, da glória efetiva, glória atual, glória prática. Tinha-se ali a um canto a coluna. Era vir a necessidade, nada mais fácil. Galgava-se a elevação, ensaiava-se a postura, esperava-se imóvel que cedesse o espasmo.
Mas não. Força era aceitar a verdade amarga. O monumento prescinde do herói, não o conhece, demite-o por substituição, sopeia-o, anula-o. Com os diabos! Por que há de ser isto, afinal, a imortalidade? Um pedaço de mármore sobre um defunto? À noitinha, retiravam-se os convidados, as famílias, multidão confusa de alegrias e despeitos. As mães acariciando muito o filho sem prêmio, os pais odiando o diretor, olhando como vencidos para os que passavam satisfeitos, os outros pais, os colegas do filho, menos enfatuados da própria vitória que da humilhação alheia. Humilde, a um canto, à beira da corrente dos que iam, pouco além da entrada do anfiteatro, mostraram-me uma família de luto, a família do Franco. O desembargador, de chapéu na mão, esquecendo de cobrir-se. Homem baixo, fisionomia acabrunhada, longas barbas grisalhas, calvo, olhos miúdos, pálpebras em bolsa. Tinha vindo de Mato Grosso 1 ano mais tarde do que pretendia. O correspondente dera a notícia. Andava agora mostrando à família o Rio de Janeiro. Viera à festa colegial, ao colégio do filho, para distrair a filha, a raptada, que ali estava com a mãe e 2 irmãs menores, muito pálida, delgada, num idiotismo sombrio, insanável de melancolia e mudez, pestanas caídas, olhar na terra, como quem pensa encontrar alguma coisa. Fim do capítulo 11. Capítulo 12. De O Ateneu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Ateneu, de Raul Pompeia. Capítulo 12. Música estranha na hora cálida. Devia ser Gottschalk. Aquele esforço agonizante dos sons, lentos, pungidos, angústia deliciosa de extremo gozo em que pode ficar a vida porque fora uma conclusão triunfal. Notas graves, uma. Pausas de silêncio e treva em que o instrumento sucumbe, e logo um dia claro de renascença que ilumina o mundo com o momento fantástico do relâmpago que a escuridão novamente abate. Há reminiscências sonoras que ficam perpétuas como um eco do passado. Recorda-me, às vezes, o piano, ressurge-me aquela data. Do fundo repouso caído de convalescente, serenidade extenuada em que nos deixa a febre, infantilizados no enfraquecimento como a recomeçar a vida, inermes contra a sensação por um requinte mórbido da sensibilidade, eu aspirava a música como a embriaguez dulcíssima de um perfume funesto. A música envolvia-me num contágio de vibração, como se houvesse nervos no ar. As notas distantes cresciam-me nalma em ressonância enorme de cisterna. Eu sofria, como das palpitações fortes do coração quando o sentimento se exacerba, a sensualidade dissolvente dos sons. Laço sobre os lençóis, em conforto ideal de túmulo, que a vontade morrera, eu deixava martirizar-me o encanto. A imaginação, de asas crescidas, fugia solta. E reconhecia visões antigas no teto da enfermaria, no papel das paredes rosa desmaiado, cor própria, enferma e palejante. Aquele rosto branco, cabelos de ondina abertos ao meio, desatados, negríssimos, desatados para os ombros, a adorada dos 7 anos que me tivera uma estrofe, paródia de um almanaque,
vale a verdade, e que lhe fora entregue, sangrento escárnio, pelo próprio noivo. Outra, igualmente clara, a pequenina, a morta, que eu prezara tanto, cuja existência fora no mundo como o revoar das roupas que os sonhos levam, como a frase fugitiva de um hino de anjos que o azul embebe. Outras lembranças confusas, precipitadas, mutações macias, incansáveis, de nuvens, enlevando com a tonteira da elevação, lisas escapadas por um plano oblíquo de vôo, oscilação de prodigioso aeróstato, serena, em plena atmosfera. Panoramas completos, uma partida, abraços, lágrimas, o steamer preto sobre a água esmeralda, inquieta e sem fundo, a gradezinha de cordas brancas cercando a popa, os salva-vidas como grandes colares achatados, cabos que se perdiam para cima, correntes que se dissolviam na espessura vítrea do mar, a câmara dourada, baixa, sufocante, o torvelinho dos que se acomodam para ficar, dos que se apressam para descer aos escaleres. Uma janela. Embaixo, o coradouro, espaçoso. Para diante, mangueiras arredondando a copa sombria na tela nítida do céu. Além das mangueiras, conglobações de cúmulos, crescendo a olhos vistos, floresta colossal de prata. De outro lado, montanhas arborizadas, expondo num ponto e noutro saliências peitorais de ferrugem como armaduras velhas. No coradouro, estendidas, peças de roupa, iriadas de sabão, meias compridas de ourela vermelha, desenroladas na relva, saudosas da perna ausente, grandes lençóis, vestidos rugosos de molhados. Acima do coradouro, cordas. As cordas, camisas transparentes, decotadas, rendadas, sem manga, lacrimejando espaçadamente a lavagem, como se suassem ao sol a transpiração de muitas fadigas. Saias brancas que dançavam na brisa a lembrança coreográfica da soirée mais recente. Quando o vento era mais forte, enfunava as roupas estendidas, inflando ventres de mulher nas saias, nas camisas. Ângela aparecia, sempre no seu raio de sol, como as fadas no raio de lua. Saudava-me à janela, com uma das exclamações vivas de menino surpreso. Sem paletó, às mãos, empilhados, 2 montes de roupa enxaguada. Ajudava a lavadeira, para distrair-se. Falava olhando para cima, afrontando o dia, sem cobrir os olhos. Estava aborrecida. Uma preguiça, uma vontade de deitar no colo. Começava as infinitas histórias, narradas devagar, como derretidas no lábio quente, muito repisadas, de quando era pequena, aventuras da imigração, as casas onde trabalhara. Contava as origens do drama do outro ano. Tratara de acomodar os 2, para ver se as coisas chegavam a bom termo. A desgraça não quis. Agora, para falar a verdade, gostava mais do que morreu. O assassino era muito mau. Exigia coisas dela, como se fosse uma escrava. Era bruto, bruto. Mas era de Espanha, companheiros de viagem. E um homem bonito. Sacudido, eu bem tinha conhecido. Mas judiava dela. Batia, empurrava. Olhe, ainda tinha sinais. E levantava candidamente o vestido para mostrar, no joelho, na coxa, cicatrizes, manchas antigas que eu não via absolutamente, nem ela. Cessava a música. As venezianas abertas davam entrada à claridade do tempo. Entrava, simultaneamente, um burburinho imperceptível de árvores falando longe, gorjeios ciciados de pássaros, gritos humanos indistintamente, atenuados pela imensa distância, marteladas miúdas de canteiro, tremor de carros nas ruas, miniatura extrema de trovão,
parcelas ínfimas da vida, pulverizadas na luz. A porta da enfermaria descerrava-se devagarinho, e na matinê de musselina elegante e frouxa aparecia a amável senhora. Vinha verificar se eu dormia, saber como passava agora. Bastante a sua presença para reanimar me no leito. Tão boa no seu carinho de enfermeira, de mãe. Junto da cama, um velador modesto e uma cadeira. Ema sentava-se. Pousava os cotovelos à beira do colchão, o olhar nos meus olhos, aquele olhar inolvidável, negro, profundo como um abismo, bordado pelas seduções todas da vertigem. Eu não podia resistir. Fechava as pálpebras. Sentia ainda na pálpebra, com o hálito de veludo, a carícia daquela atenção. Ao fim de algum tempo, a senhora, a ver se eu tinha febre, demorava me a pequenina mão sobre a testa, finíssima, fresca, deliciosa como um diadema de felicidade. Eu me perdia numa sonolência sem nome, que jamais lograram produzir os mais suaves vapores do narcotismo oriental. Com o regime fortificante desta terapêutica, voltava-me rapidamente à saúde. Logo depois da festa de educação física, que foi alguns dias depois da grande solenidade dos prêmios, eu adoecera. Sarampos, sem mais nem menos. Por motivo dos seus padecimentos, meu pai seguira para a Europa, levando a família. Eu ficara no Ateneu, confiado ao diretor como a um correspondente. Meia dúzia de rapazes eram meus companheiros. Que terrível soledade, o Ateneu deserto. No pátio, o silêncio dormia ao sol como um lagarto. Vagávamos, bocejando pelas salas desmontadas, despidas, as carteiras amontoadas num canto, na caliça os pregos somente das cartas com alguns quadros restantes de máximas, por maior insipidez, os mais teimosos conselhos morais. Nos dormitórios, as camas desfeitas mostravam o esqueleto de ferro pintado, o xadrez das chapas cruzadas. Principiava um serviço vasto de lavagem, envernizagem, caiação. Vieram pintores reformar os aspectos do edifício, que se renovavam todos os anos. Os tristes reclusos das férias ficávamos, no meio daquela restauração geral, como coisas antigas, do outro ano, com o deplorável inconveniente de se não poder caiar de novo e pintar. Nesta situação, como do excesso de brilho das paredes em sol, que debatiam fulgores na melancolia morna da circunvizinhança dos morros, começaram a doer-me os olhos, até a lágrima. Forrou-me a língua um sabor desagradável de castanhas cruas. Seria isso o gosto do aborrecimento? Pesava-me a cabeça, o corpo todo, como se eu me cobrisse de chumbo. Assim passei alguns dias sem me queixar. Certa manhã, descubro no corpo um formigueiro de pintinhas rubras. Aristarco fez-me recolher na enfermaria, um prolongamento de sua residência para os lados da natação. Veio o médico, o mesmo do Franco. Não me matou. Dona Ema foi para mim um verdadeiro socorro. Sabia tanto zelar, animar, acariciar, que a própria agonia aos cuidados do seu trato fora uma ressurreição. A enfermaria era um simples lance da casa, espécie de pavilhão lateral, com entrada independente pela chácara e comunicando por dentro com as outras peças. A senhora não deixava a enfermaria. Vigiava-me o sono, as crises de delírio, como uma irmã de caridade. Aristarco surgia às vezes, solenemente, sem demorar. Ângela, nunca. Fora-lhe proibida a entrada. Junto da cama, Dona Ema comovia-se, mirando a prostração pálida ao reabrir os olhos
de um desses períodos de sono dos enfermos que tão bem fingem de morte. Tirava-me a mão, prendia nas dela, tempo esquecido. Luzia-lhe no olhar um brilho de pranto. A alimentação da dieta era ela quem trazia, quem servia. Às vezes, por gracejo carinhoso, queria levar-me ela mesma o alimento à boca, a colherinha de sagu, que primeiro provava com um adorável amuo de beijo. Se precisava andar no aposento para mudar um frasco, entreabrir a janela, caminhava como uma sombra por um chão de paina. Eu me sentia pequeno, deliciosamente, naquele círculo de aconchego como em um ninho. Quando entrei em convalescença, a graciosa enfermeira tornou-se alegre. Às escondidas do médico, embriagava-me com aquela medicina de risos, gargarejo inimitável de pérolas a todo pretexto. Tagarelava, agitava-se como um pássaro preso. Cantava às vezes, para adormecer-me, músicas desconhecidas, tão finamente, tão sutilmente, que os sons morriam-lhe quase nos lábios, brandos como o adejo brando da borboleta que expira. Quando me julgava adormecido, arranjava-me ao ombro a colcha, alisando a sobre o corpo. Uma vez beijou-me na têmpora e retirava-se, insensivelmente, evaporava-se. Por um acaso da distribuição acústica dos compartimentos da casa, ouvia-se bem, agradavelmente amaciado, o som do piano do salão. A amável senhora, para mandar-me da sua ausência alguma coisa ainda que acariciasse, que me fosse agradável, traduzia no teclado com a mesma brandura sentida as músicas que sabia cantar. Nenhuma violência de execução. Sentimento apenas, sentimento, sucessão melódica de sons profundos, destacados como o dobre em novembro dos bronzes. Depois, uma enfiada brilhante de lágrimas, colhidas num lago de repouso, final, sereno, consolado. Efeitos comoventes da música de Schopenhauer. Forma sem matéria, turba de espíritos aéreos. A primeira vez que me levantei, trêmulo de fraqueza, Ema amparou-me até a janela. 10 horas. Havia ainda a frescura matinal na terra. Diante de nós, o jardim virente, constelado de margaridas. Depois, um muro de era, bambus à direita, uma zona do capinzal fronteiro. Depois, casas, torres, mais casas adiante, telhados ainda à distância, a cidade. Tudo me parecia desconhecido, renovado. Curioso esplendor revestia aquele espetáculo. Era a primeira vez que me encantavam assim aquelas gradações de verde, o verde negro de faiança, luzente da era, o verde flutuante mais claro dos bambus, o verde claríssimo do campo ao longe sobre o muro em todo o fulgor da manhã. Tetros de casas, que novidade! Que novidade o perfil de uma chaminé riscando o espaço! Ema entregava-se, como eu, ao prazer dos olhos. Sustinha-me em leve enlace, tocava-me com o quadril em descanso. Absorvendo me na contemplação da manhã, penetrado de ternura, inclinei a cabeça para o ombro de Ema, como um filho, entrecerrando os cílios, vendo o campo, os tetos vermelhos, como coisas sonhadas, em afastamento infinito, através de um tecido vibrante de luz e ouro. Desde essa ocasião, fez-se-me desesperada necessidade a companhia da boa senhora. Não, eu não amara nunca assim a minha mãe. Ela andava agora em viagem por países remotos, como se não vivesse mais para mim. Eu não sentia a falta, não pensava nela. Escureceu me as recordações aquele olhar negro, belo,
poderoso, como se perdem as linhas, as formas, os perfis, as tintas, de noite, no aniquilamento uniforme da sombra. Bem pouco, um resto desfeito de saudades para aquela inércia intensa, avassalando. Apavorava-me um susto, alarme eterno dos felizes, azedume insanável dos melhores dias, não fosse subitamente destruir-se a situação. A convalescença progredia. Era um desgosto. No pequeno aposento da enfermaria encerrava-se um mundo para mim. O meu passado eram as lembranças do dia anterior, um especial afago de ema, uma atitude sedutora que se me firmava na memória como um painel presente. As 2 covinhas que eu beijava, que ela deixava dos cotovelos no colchão premido, ao partir, depois da última visita à noite, em que ficava como a esperar que eu dormisse, apoiando o rosto nas mãos, os braços na cama, impondo-me a letargia magnética do vasto olhar. O meu futuro era o despertar precoce, a ansiada esperança da primeira visita. Saltava da cama, abria imprudentemente a vidraça, a veneziana. Ainda escuro. Uma luz em frente, longínqua, irradiava solitária, reforçando pelo contraste a obscuridade. Por toda a parte, o firmamento limpo, o mais completo silêncio. Dir-se-ia ouvir no silêncio azul das alturas a crepitação das estrelas ardendo. Eu tornava ao leito, esperava, não dormia mais. Ao fim de muito tempo, entrava na enfermaria, vinha ter aos lençóis, de mansinho, como uma insinuação derramada de leite, a primeira manifestação da alvorada. O arvoredo movia-se fora, com um bulício progressivo de folhagem que acorda. A luz meiga, receosa, desenvolvia-se docemente pelo soalho, pelas paredes. Havia no aposento um grande cromo de paisagem, montanhas de neve no fundo, mais à vista uma vivenda desmantelada, uma cachoeira de anil e pinheiros espectrais, trabalhados, encanecidos por um século de tormentas. A madrugada subia ao quadro, como se amanhecesse também na região dos pinheiros. Eu esperando. A madrugada progredia. Toucava-se a vegetação de cores diurnas. Dialogava o primeiro trilar da passarada. Eu esperando ainda. E ela vinha, com a aurora. Trouxe-me uma vez uma carta, de Paris, de meu pai. Salvar o momento presente. A regra moral é a mesma da atividade. Nada para amanhã do que pode ser hoje. Salvar o presente. O futuro é corruptor. O passado é dissolvente. Só a atualidade é forte. Saudade? Uma covardia. Apreensão? Outra covardia. O dia de amanhã transige. O passado entristece e a tristeza afrouxa. Saudade, apreensão, esperança, vãos fantasmas, projeções inanes de miragem. Vive apenas o instante atual e transitório. É salvá-lo, salvar o náufrago do tempo. Quanto à linha de conduta, para diante. É a honesta lógica das ações. Para diante, na linha do dever, é o mesmo que para cima. Em geral, a despesa de heroísmo é nenhuma. Pensa nisto. Para que a mentira prevaleça, é mister um sistema completo de mentiras harmônicas. Não mentir é simples. Estou numa grande cidade, interessante, movimentada. As casas são mais altas que lá, em compensação os tetos mais baixos. Dir-se-ia que o andar de cima esmaga-nos. E como cada um tem sobre a cabeça um vizinho mais pobre, parece que a opressão aqui pesa da miséria sobre os ricos. A agitação não me faz bem.
Abro a janela para o boulevard. Uma efervescência de animação, de ruído, de povo, a festa iluminada dos negócios, das tentativas, das fortunas. Mas todos vêm, passam diante de mim, afastam-se, desaparecem. Que espetáculo para um doente! Parece que é a vida que foge. Dou-te a minha bênção. Momento presente. Eu tinha ainda contra a face a mão que me dera a carta. Contra a face, contra os lábios, venturosamente, ardentemente, como se fosse aquilo o momento, como se bebesse na linda concha da palma o gozo imortal da viva verdade. Ah, tem ainda um pai, disse ema, uma querida mãe, irmãos que o amam. Eu nada tenho, todos mortos. Aparecem-me às vezes à noite, sombras, ninguém por mim. Nesta casa sou demais. Deixemos essas coisas. Não sabe o que é um coração isolado como eu. Todos mentem. Os que se aproximam são os mais traidores. A convivência cotidiana na solidão do aposento estabelecera a entranhada familiaridade dos casais. Ema afetava não ter mais para mim avarezas de colchete. Sérgio, meu filhinho. Dava-me os bons dias. Saía, voltava fresca, com o grande, vernal sorriso, rorejado ainda do orvalho das abluções. Rindo sem causa, da claridade feliz da manhã, de me ver forte, quase bom. Debruçava-se expansiva, resplendendo a formosura sobre mim, na gola do penhoar, como um derramamento de flores de uma cornucópia. Tomava-me a fronte nas mãos, colava a dela, arredava-se um pouco e olhava-me de perto, bem dentro dos olhos, num encontro inebriante de olhares. Aproximava o rosto e contava, lábios sobre lábios, mimosas historietas sem texto, em que falava mais a vivacidade sanguínea da boca do que a imperceptível confusão de arrulhos cantando-lhe na garganta como um colar sonoro. Achava-me pequenino, pequenino. Sentava-se à cadeira, tomava-me ao colo, acalentava-me, agitava-me contra o seio como um recém-nascido, inundando-me de irradiações quentes, de maternidade, de amor. Desprendia os cabelos e com um ligeiro movimento de espáduas fazia cair sobre mim uma tenda escura. De cima, sobre as faces, chegava-me o bafejo tépido da respiração. Ouvia, ao fundo da tenda, incerto como em sonhos, a fulguração sideral de 2 olhos. E fora preciso que soubesse ferir o coração e escrever com a própria vida uma página de sangue para fazer a história dos dias que vieram, os últimos dias. E tudo acabou com um fim brusco de mau romance. Um grito súbito fez-me estremecer no leito. Fogo! Fogo! Abri violentamente a janela. O Ateneu ardia. As chamas elevavam-se por cima do chalé, na direção do edifício principal. Imenso globo de fumo convulsionava-se nos ares, tenebroso da parte de cima, que parecia chegar ao céu, iluminado inferiormente por um clarão cor de cobre. Na casa de Aristarco reinava o maior silêncio. As portas abertas, todos tinham saído. Precipitei-me para fora da enfermaria. Entre os reclusos das férias contava-se um rapaz, matriculado de pouco, o Américo. Vinha da roça. Mostrou-se contrariado desde o primeiro dia. Aristarco tentou abrandá-lo. Impossível. Cada vez mais enfezado. Não falava a ninguém. Era já crescido e parecia de robustez não comum. Olhavam todos para ele
como para uma fera respeitável. De repente, desapareceu. Passado algum tempo, vieram 3 pessoas reconduzindo-o: o pai, o correspondente e um criado. O rapaz, amarelo, com manchas vermelhas, movediças no rosto, mordia os beiços até ferir. O pai pediu contra ele toda a severidade. Aristarco, que tinha veleidades de amansador, gloriando-se de saber combinar irresistivelmente a energia com o modo amoroso, tranqüilizou o fazendeiro: tenho visto piores. Carregando a vista com toda a intensidade da força moral, segurou o discípulo rijamente pelo braço e fê-lo sentar. Tu ficarás, meu filho. O moço limitou-se a responder, cabisbaixo, possuído de repentina complacência: eu fico. Dizem que o pai o tratara terrivelmente, vendo-o apresentar-se em casa, evadido. Com a proximidade da festa dos prêmios, o caso do desertor ficou esquecido, e ninguém foi jamais como ele exemplo de cordura. Ardia efetivamente o Ateneu. Transpus a correr a porta de comunicação entre a casa de Aristarco e o colégio. Não havia ainda começado serviço sério de extinção. A maior parte dos criados eram licenciados por ocasião das férias. Os poucos restantes andavam como doidos, incertos, gritando: fogo! Fui achar Aristarco no terraço lateral, agitado, bradando pelas bombas, que estava perdido, que aquilo era sua completa desgraça. Ao redor dele, pessoas do povo, que tinham acudido, trabalhavam para salvar o escritório antes que viessem as chamas. O incêndio principiara no saguão das bacias. Por maior incremento do desastre, ardia também no pátio uma porção de madeira que ficara das arquibancadas, aquecendo as paredes próximas, ressecando o travejamento, favorecendo a propagação do fogo. O susto de tal maneira me surpreendera que eu não tinha exata consciência do momento. Esquecia-me a ver os dragões dourados revoando sobre o Ateneu, as salamandras imensas de fumaça arrancando para a altura, desdobrando contorções monstruosas, mergulhando na sombra 100 metros acima. O jardim era invadido pela multidão. O bairro inteiro concorria. Vociferavam lamentações, clamavam por socorro. Dominando a confusão das vozes, ouvia-se o apito da polícia em alarma, cortante, elétrico, e o rebate plangente de um sino, à distância, como o desânimo de um paralítico que quisera vir. O fogo crescia, ímpetos de entusiasmo, como alegrado dos próprios clarões, desfeiteando a noite com a vergasta das labaredas. Sobre o pátio, sobre o jardim, por toda a circunvizinhança, choviam fagulhas, contrastando a mansidão da queda com os tempestuosos arrojos do incêndio. Por toda a parte caíam escórias incineradas que a atmosfera flagrante repelia para longe como folhas secas de imensa árvore sacudida. Quando as bombas apareceram, desde muito tinham começado os desabamentos. De instante a instante, um estrondo prolongado de descarga, às vezes surdo, agitando o solo como explosões subterrâneas. Às vezes, a um novo alento das chamas, a coluna ardente desenvolvia-se muito e avistavam-se as árvores terrificadas, imóveis, as mais próximas crestadas pelas ondas de ar tórrido que o incêndio despedia. As alamedas, subitamente esclarecidas, multiplicavam as caras lívidas olhando. Na rua ouvia-se arquejar pressurosamente uma bomba a vapor. As mangueiras, como intermináveis serpentes, insinuavam se pelo chão,
colavam-se às paredes, desapareciam por uma janela. Nas cimalhas, destacando-se em silhuetas sobre as cores terríveis do incêndio, moviam-se os bombeiros. Perdido completamente o lance principal do edifício, sala de entrada, capela, dormitórios todos da primeira e da segunda classe, uma turma de salvação procurava isolar o refeitório e as salas próximas, entregando-se ao serviço completo de vandalismo, abatendo o telhado, cortando o vigamento, destruindo a mobília. Para o terraço lateral, onde se conservava Aristarco, impassível sob a chuva chamuscante das fagulhas, chegavam continuamente os destroços miserandos da salvação. Armários despedaçados, aparelhos, quadros de ensino inutilizados, 1000 fragmentos irreconhecíveis de pedagogia sapecada. A frente do Ateneu apresentava o aspecto mais terrível. De vários pontos do telhado, semelhando colunas torcidas, espiralavam grossas erupções de fumo. Às janelas superiores, o fumo irrompia também por braços imensos que pareciam suster a mole incalculável de vapores no alto. Com a falta de vento, as nuvens, acumuladas e comprimidas, pareciam consolidar-se em pavorosos rochedos inquietos. Às janelas do primeiro andar, as chamas apareciam, tisnando os umbrais, enegrecendo as vergas. Tratadas a fogo, as vidraças estalavam. Distinguia-se na tempestade de rumores o barulho cristalino dos vidros na pedra das sacadas, como brindes perdidos da saturnal da devastação. Nos lugares ainda não alcançados, bombeiros e outros dedicados arremessavam para fora camas de ferro, trastes diversos, veladores que vinham espatifar-se no jardim com um fracasso de esmagamento. As imagens da capela tinham sido salvas no princípio do incêndio. Estavam enfileiradas ao sereno, à beira de um gramal, voltadas para o edifício, como entretidas a ver. A Virgem da Conceição chorava. Santo Antônio, com o menino Jesus ao colo, era o mais abstrato, equilibrando a custo um resplendor desproporcional, oferecendo ante os terrores a amostra de impassibilidade do sorriso palerma que lhe emprestara um santeiro pulha. O trabalho das bombas, nesse tempo das circunscrições lendárias, era uma vergonha. Os incêndios acabavam de cansaço. A simples presença do coronel irritava as chamas com uma impertinência de petróleo. Notava-se que o incêndio cedia mais facilmente sem o empenho dos profissionais do esguicho. No sinistro do Ateneu, a coisa foi evidente. Depois das bombas, a violência das chamas chegou ao auge. Do interior do prédio, como das entranhas de um animal que morre, exalava-se um rugido surdo e vasto. Pelas janelas, sem batentes, sem bandeira, sem vidraça, estaladas, carbonizadas, via-se arder o teto. Desmembrava-se o telhado, furando-se bocas iantes para a noite. Os barrotes, acima de invisíveis braseiros, como animados pela dor, recurvavam crispações terríveis, precipitando-se no sumidouro. No meio da multidão, comentava-se, explicava-se, definia-se o incêndio. Que felicidade ser o desastre em tempo de férias! Dizem que foi proposital. Afirmava-se que o fogo começara de uma sala onde estavam em pilha os colchões, retirados para a lavagem da casa. Diziam que começara simultaneamente, de vários cantos, por arrombamentos do tubo de gás perto do soalho. Alguns suspeitavam de Aristarco e aventuravam considerações a respeito das circunstâncias financeiras do estabelecimento e do luxo do diretor.
a notícia do incêndio, apesar da hora, espalhara-se em grande parte da cidade. Nas ruas do arrabalde havia um movimento de festa. Grande número de alunos tinha concorrido a testemunhar. Alguns empenhavam-se com bravura no serviço. Outros cercavam o diretor, em silêncio, ou fazendo exclamações sem nexo e manifestando os sintomas da mais perigosa desolação. Aristarco, que se desesperava a princípio, refletiu que o desespero não convinha à dignidade. Recebia com toda a calma as pessoas importantes que o procuravam, autoridades, amigos, esforçados em minorar-lhe a mágoa com o lenitivo profícuo dos oferecimentos. Afrontava a desgraça soberanamente, contemplando o aniquilamento de sua fortuna com a tranqüilidade das grandes vítimas. Aceitava o rigor da sorte. Et comme il voit en nous des âmes peu communes, hors de l'ordre commun, il nous fait de fortune. Depois de algumas horas de sono, voltei ao colégio. O fogo abatera. Parte da casa tinha escapado. Refeitório, cozinha, copa, uma ou duas salas. Foram respeitados os pavilhões independentes do pátio. Funcionavam ainda as bombas, refrescando o entulho carbonizado e as paredes. De todos os lados, como de extensa solfatara, nasciam filetes de fumaça, mantendo um nevoeiro terroso e um cheiro forte de madeiras queimadas. As paredes mestras sustentavam-se, firmes, varadas de janelas, como arrombamentos, iguais, negrejantes como da ação contínua de muitas idades de ruína. Sobre as paredes internas que restavam, equilibravam-se pontas de vigamento, revestidas de um bolor claro de cinza, tições enormes, apagados. Na atmosfera luminosa da manhã, flutuava o sossego fúnebre que vem no dia seguinte sobre o teatro de um grande desastre. Informaram-me de coisas extraordinárias. O incêndio fora propositalmente lançado pelo Américo, que para isso rompera o encanamento do gás no saguão das bacias. Desaparecera depois do atentado. Desaparecera igualmente, durante o incêndio, a senhora do diretor. Dirigi-me para o terraço de mármore do outão. Lá estava Aristarco, tresnoitado, o infeliz. No jardim continuava a multidão dos basbaques. Algumas famílias, em toilette matinal, passeavam. Em redor do diretor, muitos discípulos tinham ficado desde a véspera, inabaláveis e compadecidos. Lá estava, a uma cadeira em que passara a noite, imóvel, absorto, sujo de cinza como um penitente, o pé direito sobre um monte de carvões, o cotovelo espetado na perna, a grande mão felpuda envolvendo o queixo, dedos perdidos do bigode branco, sobrolho carregado. Falavam do incendiário, imóvel. Contavam que não se achava a senhora, imóvel. A própria senhora com que ele contava para o jardim de crianças, dor veneranda, indiferença suprema dos sofrimentos excepcionais, majestade inerte do cedro fulminado. Ele pertencia ao monopólio da mágoa. O Ateneu devastado, o seu trabalho perdido, a conquista inapreciável dos seus esforços. Em paz. Não era um homem aquilo, era um de profundis. Lá estava. Em roda amontoavam-se figuras torradas de geometria, aparelhos de cosmografia partidos, enormes cartas murais em tiras, queimadas, enxovalhadas.
vísceras dispersas das lições de anatomia, gravuras quebradas da história santa em quadros, cronologias da história pátria, ilustrações zoológicas, preceitos morais pelo ladrilho, como ensinamentos perdidos, esferas terrestres contundidas, esferas celestes rachadas, porra, chamusco por cima de tudo, despojos negros da vida, da história, da crença tradicional, da vegetação de outro tempo, lascas de continentes calcinados, planetas exorbitados de uma astronomia morta, sóis de ouro destronados e incinerados. Ele, como um deus caipora, triste sobre o desastre universal de sua obra. Aqui suspendo a crônica das saudades. Saudades, verdadeiramente? Puras recordações. Saudades, talvez, se ponderarmos que o tempo é a ocasião passageira dos fatos, mas, sobretudo, o funeral para sempre das horas. Rio, janeiro a março de 1888. Fim do capítulo 12. Fim de O Ateneu, de Raul Pompeia.